Então, pessoal, mais um vídeo aula para vocês aí. Gostaria de dizer o seguinte, que esse vídeo aula ele tem como objetivo aí trabalhar com arquitetura focado aí em uma aplicação ASP.NET Core, né? Eu vou criar uma série de vídeos aí a respeito dessa arquitetura. Existe um material oficial da Microsoft que iremos seguir como bibliografia base aí, né? É um material recente lançado pela Microsoft. Então você pode encontrar então dentro de microsoft.com/net, né? Eu vou estar disponibilizando esse link aqui na descrição do vídeo. E aqui você tem aqui informações sobre microserviços, Docker, como você publicar no Azure, enfim. No nosso caso aqui, a gente vai então, como a nossa aplicação ela é focada na web, então iremos trabalhar com ASP.NET Web Application, ok? Nós temos aqui então o e-book, tá? Esse e-book é gratuito, ele está numa versão atualizada, ele está em inglês, né? Ele tem versões aí para você estar disponibilizando em leitores aí, né, em smartphones, né, e por aí vai. Inclusive o código-fonte da aplicação, de exemplo, também está disponível no material, tá? Então esse material aqui você vai fazer o download dele, né? Eu já estou com ele aqui no meu notebook aqui, tá? Então aqui ele coloca aqui, você coloca aqui arquitetando aplicações com ASP.NET Core, né? Aplicações modernas, focado no Azure da Microsoft, que é a nuvem, né? Não necessariamente você precisa colocar essa aplicação na Azure, você pode estar fazendo deploy dessa aplicação em outro ambiente. Lembrando que essa aplicação na plataforma Core ela é multiplataforma, você pode estar colocando em um ambiente Linux, ok? Então essa questão de infra a gente vai discutir bastante aí durante as aulas aí, tá? O ponto interessante aqui é o seguinte, ele fala aqui no material, né? Tem aqui uma parte bem interessante aqui que vou ser mais objetivo aqui, né? Então ele fala aqui que é microserviços, é cross-plataforma, ele tem o suporte para você trabalhar com multiplataforma, Docker, iremos falar de Docker também, que não tem como deixar de falar sobre Docker, tá? A questão também de você trabalhar lado a lado com versões do .NET, então eu posso trabalhar com o .NET Full Framework, que é o anterior, que a gente tem, que é o .NET Framework, e o Core. Tá? É possível trabalhar então com N plataformas, tanto focado em Windows como Linux, que é o Core. A gente vai estar discutindo isso aí. Então esse material ele fala sobre isso, ele coloca que o propósito do material aqui é um guia, né, que é onde a gente vai estar desenvolvendo uma arquitetura em camadas, tá ok? Ele fala que como você pode obter o guia, né? Um item importante aqui que ele coloca para que você possa ver esse sistema nessa arquitetura funcionando, ele tem um comércio eletrônico aqui já desenvolvido, que é o eShop on Web, tá? Então você pode baixar esse código-fonte. Esse aqui é um exemplo da aplicação rodando, né? Ele trabalha nessas 3 camadas, ele usa aí conceitos de gestão de dependência e por aí vai, tá bem legal, né? Então você pode ir lá no GitHub baixar, fazer o clone dessa aplicação e rodar a aplicação, ok? Aí ele fala aqui uma série de itens aqui, tutoriais de ASP.NET Web Forms, né, que inclusive está descontinuado, ele coloca isso aí. Então ele fala também sobre você escolher um desenvolvimento tradicional da web, ou você pode trabalhar aí com SPAs, que é Single Page Applications, né? Quais são as vantagens e desvantagens de ambas as tecnologias, né? Ele fala que é tradicional web app, Single Page Application, né? Então ele coloca aí, a gente pode estar discutindo em outro momento, é bem interessante entender isso aqui, né? No momento que você vai começar a desenvolver a sua aplicação, bom, a pergunta é, vou trabalhar com um modelo tradicional da web, né? Que é uma aplicação monolítica que nós chamamos, né? Ou também usando microservices, usando microserviços, ou eu vou usar SPA, né? Que aí eu tenho que ter uma familiaridade, um time muito antenado em JavaScript, TypeScript, né? Por exemplo, aqui ele suporta browsers, C scripts aqui não suporta, tem que ter suporte scripts. Nesse caso da tradicional ela tem esse suporte, né? E por aí vai, né? Então tem aqui essas informações. O que a gente vai falar hoje são os princípios de arquitetura, o nosso foco aqui. E pegando uma parte prática aqui, né? Ele fala da separação das responsabilidades, que é importante, encapsulamento, inversão de dependência, que é onde a gente vai falar também,
né? Então vamos passar aqui por enquanto. Né? Enfim, a gente vai discutindo alguns princípios aí, né? Eu vou passar. Eu gostaria de mostrar para os senhores isso aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos descer aqui. Numa aplicação tradicional, uma aplicação, vamos dizer assim, um pouco mais antiga, aí, a gente tinha essas três camadas aqui, né? Camada de interface de usuário, camada de negócio e acesso a dados. Isso aqui evoluiu, isso aqui acabou não sendo suficiente no atual estrutura que a gente tem hoje para desenvolvimento, né? Existem prós e contras nessa arquitetura, né? Então a gente dividia em três camadas, de certa forma ficava acoplado em alguns itens aí. Aqui eles falam das desvantagens em relação a isso aí. Infelizmente está em inglês, né, pessoal? Essa questão aí, mas a gente depois eu passo referências para vocês aí, tá? E aí coloca, inclusive, você trabalhar nessas três camadas em um único projeto, né? Único projeto não, aqui numa versão de solução mesmo, desculpa, ok? Então ele coloca aqui essas três camadas, é o que a gente vai trabalhar, que é o core, infraestrutura e o web, né? Porém, daquilo ali surgiu isto aqui, vamos descendo aqui. Esta que ele chama de uma arquitetura limpa em camadas, né? Uma visão de cebola, né? A gente tem uma visão um pouco melhor aqui dessas camadas aí, né? Daqui a pouquinho eu volto e falo desse cara aqui, tá? Aqui é o que a gente vai trabalhar então, né? A gente vai diferenciar um pouco aí, a gente vai ter que falar um pouquinho de teste, vai ter que ter uma camada de teste aqui, como que essas camadas elas se comunicam, né? E essa camada limpa, Clean Architecture, pessoal, ele vem do DDD, que é Domain Drive Design, tá? Então ele tem todo um padrão aí, o material ele fala isso, tá? Existem outros padrões envolvidos nessa arquitetura, deixa eu passar um pouquinho aqui, não sei se ele coloca aqui pra gente, depois eu procuro aqui, mas ele usa aí os princípios aí de separação de responsabilidade, de gestão de dependência, que a gente sabe o princípio SOLID. Eu não sei se vocês tiveram aula sobre o princípio SOLID. A gente pode estar discutindo depois aí. Ok? Deixa eu ver, voltar lá rapidinho. Acabei me perdendo aqui. Vamos lá. Cadê? Desce. Qual página aqui? Aqui é a página 32, né? Beleza. Então, pessoal, aqui voltando aqui, nós temos aqui a representação aqui das três camadas, a camada desse Domain Services aqui, que a gente chama de Application Core, é onde vão ficar nossas entidades, as nossas interfaces que iremos falar na sequência. Então, essa aqui é a parte, é o núcleo do nosso sistema. É a parte principal do nosso sistema aqui, regra de negócio, as classes estarão todas aqui, ok? Outro detalhe aqui, a User Interface é uma outra camada, onde nós teremos aqui o nosso ASP.NET MVC aqui, né? Podemos criar aqui então também outros projetos para mobile, que é dispositivos móveis, desktop, né? Outros frameworks aí que a gente tem de JavaScript. Então, a interface do usuário, você pode estar definindo aí, separando essa responsabilidade nessa outra camada aqui. E aqui é de infraestrutura, é onde a gente vai ter os nossos dados aqui, né? No caso, repositórios, né? A gente vai ter então os repositórios para acesso a dados, a gente vai comunicar com o banco, né? E aqui a gente tem implementação de serviços para isso também, né? Para comunicar aí, ok? Vamos fazer na prática então? Vamos abrir o Visual Studio aí. Vamos criar essas camadas aqui. Então no Visual Studio, a gente vai criar um novo projeto. Então, File New Project. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Então olha só, o que a gente tem de novo agora, pessoal? Antes a gente sempre começava a criar o quê? O MVC, né? Então a gente vai ter que preparar agora a nossa estrutura para suportar esses três projetos, essas três camadas aqui. Tá? Então a gente vai criar uma solução. Tá? Então para facilitar a solução, você vai colocar aqui Solution, pesquisa aqui em Solution, né? E você vai ter essa opção aqui de Blank Solution. Né? Então essa solução aqui, é ela que vai estar organizando essas três camadas, por isso que ela é importante. Tá? Então vamos supor aqui, eu vou criar aqui, aí vai depender do seu projeto. Supondo que esse sistema aqui é um sistema que vai gerenciar aí clientes. Né? Então eu vou colocar aqui o nome da solução,
sistema, né, syscli, tá? Você que escolhe aí. Então isso aqui é um acrônimo aí, né? Vou melhorar isso aqui. Vou colocar esse sistema de gerenciamento de clientes, tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, você definir aqui, pessoal, o caminho desse seu projeto. Então no browser aqui, ó, eu estou usando esse diretório aqui. Aí você vai escolher o diretório de vocês. Isso aqui é por conta do Git, né? Ele usa esse caminho aqui. Então eu vou criar uma pasta aqui, né? Na verdade, você pode até colocar aqui, ó, já direto aqui. Ele já tem aqui, ó, Create Directory for Solution. Aqui. Ele já vai até criar esse SGC para você aqui, né? Ele vai facilitar. Tá? Vamos então dar só um OK aqui, ó, tá? Até facilita. Tá marcado aqui, ele já cria o diretório nesse caminho. Eu só peço que você escolha aí onde que você acha melhor aí no projeto de vocês. Eu vou dar um OK. Né? Bom, no Solution Explorer, você vai ter o quê? Você vai ter apenas essa solução aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá meio... Olha só, o que a gente vai fazer agora, galera? Vamos organizar as camadas aqui em pastas, né? Para facilitar o entendimento. Qual que é o mais alto nível aqui? Quem que está mais acima aqui, pessoal? Vamos lá, dá uma olhadinha. Não é o User Interface? Não é a primeira olhando de cima para baixo? Quem que é a segunda que está no meio aqui? Não é a Application Core? A terceira infraestrutura? Então vamos organizar isso em pastas aqui, ó. Clica com o botão direito aqui. Add New Solution Folder. Então eu vou colocar aqui 01. Vou colocar 1. Eu vou chamar isso aqui de UI, de User Interface, tudo maiúsculo, UI. Eu vou criar uma segunda pastinha, então eu vou clicar aqui na solução, Add New Solution Folder. Vou chamar isso aqui de eu vou chamar de domínio aqui, domain. Né? Por que o inglês aqui? Né? Porque assim, todos os materiais que vocês forem pegar depois na internet, fica mais fácil o entendimento. Tá? Mas isso aqui seria o domínio. E o terceiro aqui que está faltando, infraestrutura, né? Vamos criar aqui uma terceira pasta. New item, 3. Infrastructure ali, ó. Então, você poderia colocar infraestrutura, mas fica mais fácil. A aplicação core vai ficar aqui. Application core. A web vai ficar aqui. E na infraestrutura vai ser dados. O nosso cross-cutting também vai ficar aqui. Tá? O que eu estou fazendo por enquanto é só organizando em pastas da solução, sempre começando do mais alto nível para o mais baixo nível, para facilitar o entendimento. Tá? Quando você bate isso aqui, isso aqui é a que está mais acima, a infraestrutura que está mais abaixo. Né? Então fica a critério de vocês aí. E aí agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter um outro momento que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. A gente já tem que organizar agora os nossos projetos. Isso aqui são só pastinhas. Então vamos começar pela nossa camada de domínio. Eu vou criar um novo projeto aqui dentro. Ó. Botão direito, Add New Project. Vou criar um projeto agora. Né? Esse projeto, pessoal, ele vai ser o seguinte. A nossa intenção aqui é criar um sistema de informação em camadas que vai suportar várias plataformas. Ele vai rodar no Linux, ele vai rodar no Windows, vai rodar no macOS. Então a gente vai trabalhar com a plataforma .NET Core. Na camada de domínio. A gente está criando agora, pessoal, esse cara aqui, esse Application Core aqui. Tá? A gente vai criar esse cara aqui, essa parte vermelha. Tá? Então, que tipo de projeto que é do .NET Core? A gente vai criar esse cara aqui, ó, o Class Library do .NET Core. Então, por que Class Library? Porque a gente, na verdade, pessoal, as nossas classes, que são as classes pouco, que o colega falou, inclusive, a gente vai falar um pouco mais depois, basicamente são bibliotecas.
tá? Então, não preciso criar nada além disso, tá? E aí a gente segue um padrão aqui de nome, a gente pode padronizar. Geralmente é o nome do sigla do seu sistema. Qual que é a sigla do nosso sistema? No SGC, Sistema de Gerenciamento de Clientes, né? Então você pode ter o seu lá, Sistema de Gerenciamento de Educação. Então eu não sei qual que é o sistema de vocês, vocês vão criar um acrônimo. Isso é para organizar. Então o nome do sistema de vocês, a sigla, ponto, a camada. Não é Application Core que está lá? Né? Então eu vou colocar aqui o nome dessa camada aqui na sequência. Application Core. Ok? É uma padronização. Ah, Márcio, eu não quero seguir esse nome. Você pode colocar um nome qualquer, né? Só que o entendimento vai ser um pouco prejudicado. Tá? O outro detalhe também que eu gostaria que vocês observassem aqui, onde que ele vai criar esse projeto aqui? Não nessa pasta aqui. Só que a gente tem um detalhe, a gente tem que sempre deixar o nosso código-fonte numa pasta chamada source, SRC. Tá? Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente já tem essa pasta aqui. A gente vai no browser aqui, dentro dessa pasta SGC, desculpa, a gente vai criar uma nova pasta aqui, ó, chamada source. Ou a gente vai abreviar ela com SRC. Tá? Por quê? Todo o código-fonte da nossa aplicação vai ficar em source. Ela vai ficar mais organizada lá, por exemplo, no GitHub. Tá? É um padrão que o pessoal utiliza. Então, olha só, eu vou abrir essa pasta aqui. Tá? Então, eu vou selecionar pasta. Veja que este projeto, que é o Application Core, está sendo criado aonde? Na pasta SGC, que é do nosso sistema, na pastinha source. Ok? Entenderam aí? Tá? Fica mais organizado. E vou dar um OK aqui. Ó. Tá? Deixa ele carregar aí. Tá? Ele vai aqui, por padrão, galera, criar para a gente aqui um class.cs aqui. Ele cria uma classe. Ele fala, olha, eu sei que você está trabalhando com uma library, né, uma biblioteca, então eu vou criar uma classe. Você pode apagar esse class aqui. A gente não vai usar essa class. Né? O que a gente vai precisar nesse momento aqui, pessoal, nessa camada Application Core? A gente vai precisar, lembra das nossas entidades, nossas classes, que é o modelo? Então a gente vai criar uma pastinha agora aqui dentro. Ó, aqui dentro do Application Core, botão direito, vamos dar uma organizada nela. add folder, meu folder, eu vou colocar uma pasta chamada entity, onde vai ficar nossas entidades. Vou colocar em inglês também. Poderia ser model, né? Mas vamos colocar entity. Fica mais fácil o entendimento. Tá? Vamos criar também dentro do Application Core aqui uma outra pasta que a gente vai precisar aqui. A gente vai criar aqui uma nova pasta. Nós vamos colocar aqui, essa pasta eu vou chamar de interfaces. A gente vai ter depois ter que criar nossas interfaces, aí são as abstrações aí que a gente tem da aplicação. Vocês vão entender, isso é um contrato. Então a gente vai estar criando esse contrato aí para repositório, né? Também para serviços. Então, pessoal, além das interfaces, a gente vai precisar de serviços também. Então, nessa Application Core aqui, botão direito, vamos adicionar uma pastinha chamada Services. Tá? Que é o que vai fazer a comunicação para a gente, vai permitir fazer a comunicação aí na aplicação, com infraestrutura. Né? Entre a camada de interface de usuário e infraestrutura. Né? Então, esse cara aqui é importante. São os nossos serviços aí. Ok? Pessoal, por enquanto é isso. A gente vai criar então a Application Core, na verdade ela já está criada. Né? Então, olhando aqui no nosso material, isso aqui está organizado já, está criado esse projeto. Vamos criar a infraestrutura, onde vai ficar o nosso acesso a dados. Né? Bom, infraestrutura. Novamente, eu vou criar um novo projeto, Add New Project. Então ele vai ser também .NET Core, porque a nossa intenção é Linux mesmo, rodar Linux. Tá? Ele vai ser um Class Library. New Project ou não? New Project. É um novo projeto. Tá? A .NET Core. Né? E aí a gente vai seguir o mesmo padrão. Então ele vai ser do nosso sistema SGC, do nosso sistema SGC .infrastructure, né? Que é a nossa infraestrutura. Ok? Outra coisa, lembra da localização? É código-fonte isso aqui, é projeto, tem que ficar na pasta SRC, de source. Então eu vou aqui em Browse
e selecionar Source. Para organizar, ficar organizadinho. Tá vendo que dentro de Source eu já tenho o Application Core? Né? Então ele fica mais organizado. Né? Isso aqui é importante, não esquecer isso aqui. E vou dar um OK. Então ele está criando um novo projeto na plataforma .NET Core, na nossa plataforma de desenvolvimento. E esse projeto aqui, esse Class 1 não serve para nada por enquanto, então é nesse projeto aqui que a gente vai estar organizando o nosso acesso a dados. Então o Entity Framework Core que a gente vai estar trabalhando, que é o nosso ORM de acesso a dados, ele vai estar nessa camada aqui. Então eu vou organizar algumas pastas aqui para a gente dar uma melhorada. Clique com o botão direito então aqui na camada Infrastructure, aqui, Add, New Folder, vamos colocar aqui chamar de Data, camada Data. Né? Nessa camada Data aqui, pessoal, né, a gente vai ter o nosso contexto, a gente vai ter os migrations que a gente vai estar criando lá também, as migrações que vocês viram no semestre passado, elas estarão aqui. Né? Só que eu vou precisar, aqui olhando na minha arquitetura, de repositórios aqui, ó, repositories. Né? Então eu vou criar uma pastinha aqui chamada repository, que vai representar este padrão arquitetural lá que a gente vai criar depois. Add New Folder. Então eu vou criar uma pasta chamada Repository. Aqui. Repository. Então aqui que a gente vai estar armazenando nossos repositórios de dados aqui. Tá? Bom, por enquanto isso aqui, eu vou só deixar aqui mais uma pasta aqui, que a gente vai ter que ter a configuração do nosso Entity Framework, que é o Entity Config. A gente vai separar também aquelas configurações. Então aqui dentro do Infrastructure, aqui, ó, eu vou criar uma outra pastinha chamada Entity Config. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro para vocês depois. O que significa aí. Tá, ok? Continuando. Vamos então agora criar aqui a nossa camada de apresentação. É aquela que está representada aqui, que é User Interface. Né? Então a gente agora, nesse cara aqui, ó, a gente vai criar um novo projeto dessa pastinha no i, você Add New Project. Nesse projeto aqui, pessoal, agora sim, esse projeto ele vai ser o web da linguagem C#, né, que a gente tem trabalhado web, e ele vai ser o ASP.NET Core. Né, que a nossa intenção aqui é criar um ambiente multiplataforma, software multiplataforma. Então, se você escolhe, por exemplo, esse cara aqui que a gente tem trabalhado nos semestres anteriores, esse .NET Framework, ele roda apenas em Windows. Tá? E aí, então a gente está vendo algo novo, que é o Core. Ah, Márcio, e aí? Eu aprendi isso aqui no semestre passado, e como que vai ficar então aqui? Ele é muito parecido. Tá? Então tudo que vocês aprenderam em ASP.NET, .NET Framework, aplica-se para o Core. Existem algumas configurações diferentes, né? Mas não se preocupem. Né? Eu estou gravando alguns vídeos já referente a isso também. Tá? De qualquer forma, a gente vai então criar um novo projeto aqui. O nosso projeto ele vai, o nosso sistema aqui é o sgc.ui, que ele é user interface.web. Né? Então, como ele é uma plataforma web, então a gente está colocando web. Né? Se fosse desktop, eu poderia criar um outro projeto apontando para uma outra plataforma desktop. Né? Mas eu teria que usar um outro framework, depois a gente discute isso aqui. Mas eu posso, nessa camada de UI, criar vários outros projetos, cada um com foco, né, em plataformas aí de interface de usuários diferentes. No nosso caso é web, por enquanto. Lembrando que vocês devem escolher aqui, então, o Source, né? Não pode ficar direto no SGC aqui. Então, escolha o Source aqui. Né? Então, tem que ficar assim, ó. O nome do projeto na pasta Source. E vou confirmar. Um detalhe importante aqui que eu gostaria de falar para vocês aí é o seguinte. O que a gente tem de novo aí? A gente tem aqui, então, opções, né, de você escolher Angular, React, são outras formas de você trabalhar com interface de usuário, né, trabalhar aí com JavaScript, né, são excelentes frameworks aí. A gente tem aqui também o Razor Pages também da Microsoft, que a gente pode falar depois, só que a gente tem trabalhado com o quê? Não é MVC, Model View Controller? É esse cara que a gente vai trabalhar. Tá?
Um detalhe interessante aqui é o seguinte, Enable Docker Support. Então eu posso, por exemplo, nessa minha aplicação, eu posso estar criando aqui containers em Linux para simular ele já um ambiente Linux. Eu posso já testar usando Docker. A gente não vai falar disso agora, eu vou gravar alguns vídeos falando sobre Docker, mas já é possível já configurar essa minha aplicação para rodar no Linux. Tá? Isso é muito legal. Tá? Sem depender de IS, eu posso rodar ele no Apache, posso rodar ele em vários outros servidores web, posso usar o banco Oracle, posso usar MySQL, né? Então assim, a gente tem uma evolução muito grande aí hoje no .NET Core. Isso é uma evolução legal mesmo. Só que você vai desabilitar isso aqui. A gente vai rodar o Windows por enquanto e desabilita o Docker. Outra coisa que eu gostaria que vocês deixassem aí é a autenticação. Tá? Vamos deixar ela pronta para usar o Identity, que é o que a gente vai estar fazendo para autenticar e autorizar. Apesar que a gente poderia estar usando essa autenticação e autorização numa outra camada da nossa aplicação, que é a camada de infraestrutura. Ela poderia estar lá embaixo. Né? Então a gente poderia estar melhorando isso aí. Tá? Mas aí a gente, como o nosso tempo é curto aí, então vamos por enquanto trabalhar com a autenticação e autorização na camada de interface de usuário. Tá? A gente pode estar melhorando depois. Tá? E vou confirmar. Ok? Estou criando o projeto. Então, pessoal, continuando aqui, criamos a nossa camada de interface de usuário. Veja que ele é um MVC. Né? Para quem está começando no Core aí, você pode ver que ele tem aqui www-boot. Vocês nunca viram isso aqui, mas são arquivos estáticos, CSS. Né? Tem alguns itens aqui um pouquinho diferentes. A gente tem aqui também, não tem mais o webconfig, é o web settings. Então eu vou falar isso em outro vídeo que está sendo gravado. Na sequência eu vou falar sobre isso aqui. Tá? O nosso startup é principal aí, ó. Ele trabalha aí com pipelines, né? Ele é bem diferente. As rotas são definidas aqui, né? E a gente tem o método main agora, né? Program, o famoso método main aqui. Para quem já trabalhou com Java aí sabe que precisa desse método para inicializar a aplicação. Nós também temos agora isso no .NET. Tá? Então esse cara aí é o que starta a nossa aplicação. Né? Chama aqui a classe Startup. Então fique tranquilo que essa parte aqui a gente vai trabalhar bem. Até porque, viu pessoal, olha só, tem uma opçãozinha aqui, porque isso aqui vai ficando extenso, o seu projeto, vai ficando extenso. E aí você tem a opção de retrair todos aqui, ó. Você pode mandar dar uma retraída nele, ó. Ele fica organizado. Né? Então, como eu havia dito para os senhores aí, é o seguinte, a gente começa a desenvolver a nossa aplicação sempre de dentro para fora. Então agora a gente vai começar a trabalhar na nossa camada de domínio, né? Que é a nossa Application Core aqui, criar as entidades, né? Para que depois de pronto, né, a nossa camada aqui de domínio, pelo menos o que a gente entende como necessário, a gente vai depois aí para a infraestrutura. E só no finalzinho aqui que a gente vai trabalhar com o MVC. Tá? Então vamos começar por aqui. Ó. Tá? Primeiramente aí, galera, eu quero que vocês criem uma classe. Né? Aqui é um exemplo do sistema de clientes, é um sistema hipotético. Vamos criar então aqui uma classe dentro da entidade, na pasta Entity, né? O botão direito é de class, vamos chamar de cliente. Tá? É uma classe mesmo, cliente. Né? E cliente aí, pessoal, ele é aquela famosa classe Coco que o nosso colega falou. Né? Ela vai ter seus estados e comportamentos aqui, você que vai definir. Então ele vai ter um construtor aqui, que a gente tem falado desse construtor. Né? Esse construtor aí, depois você pode estar implementando ele aí. Né? Vou ter o que? As propriedades dele, que é o prop. Então ele vai ter a chave primária, esse aqui já deu novidade para vocês, é cliente ID. O que mais que o cliente tem aí? Vamos pegar o cliente, ele tem nome. Né? E cliente ele tem CPF, por exemplo. Né? Então é aqui que você vai estar definindo o seu modelo. Né? Aqui é só um exemplo. Exemplo rápido aí. Tá? Pessoal, então olha só, continuando aqui, essas camadas elas não se comunicam, então. A gente vai ter que fazer isso agora. Olha só, aqui a gente tem aqui uma visão mais aqui
mais fácil para entender. A gente tem aqui, por exemplo, aquele azulzinho que é a interface de usuário, essa camada aqui, ó, usa interface, né? Que é esse cara aqui. Ó, essa interface de usuário aqui, ele está dependendo de quem aqui, pessoal, né? De quem que ele tem uma dependência direta aqui. Ele precisa conhecer quem aqui? Tá vendo essa seta aqui? Ele precisa conhecer quem? O core. Tá? Então, eu vou falar o seguinte, então, já que essa camada precisa, ela depende do Application Core, então eu vou fazer essa referência a ela, aqui. Tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, na UI, né, em dependências, aqui, ó, dependências, você vai clicar com o botão direito e você vai adicionar uma referência. Então, você vai falar, olha só, interface de usuário, essa camada, eu preciso de quem? Do Application Core, dessa camada aqui. Confirmo. Beleza? Então agora, esta camada, ela precisa dessa camada, que ela tem uma dependência com ela. Então olha só. Tá aqui, resolvi isso aqui. Outra coisa, infraestrutura. Ela depende de quem aqui, pessoal, também? Ela precisa de quem aqui? De Core também. Tá vendo a seta aí? Então eu vou falar, olha, infraestrutura, que é você aqui, você depende, então essa dependência, você depende aí de quem? Vou adicionar uma referência, você depende de Core, eu preciso dele. Confirmo. E a gente tem aqui também uma dependência aqui, né, fraca, por isso que ela está tracejada aqui, né, entre a interface de usuário e infraestrutura. A gente vai entender o porquê depois. Tá? Então, olha só, eu vou dizer que a minha interface de usuário, que é essa camada aqui, ela tem uma dependência aqui, ela depende de infraestrutura em alguns momentos. Né? Então, eu vou dizer aqui que é a minha UI, aqui em dependências, desculpa, vou adicionar uma referência e vou falar que ele precisa de quem? Infraestrutura. Pessoal, vou salvar todos aqui. Eu vou dar um build na solução, build solution, vou ver se tudo está passando aí, tá tudo ok. Quando eu dou um build na solução, pessoal, ele está dando um build no UI Web, ele está dando um build na Application Core, ele está dando um build na camada de infraestrutura. Ele joga nas três, né? Tá? Então, as três têm que passar aí no build, ela três com sucesso, né? São 3 camadas, 3 projetos. Enfim, pessoal, essa primeira parte, então, desse vídeo aula, ficou a respeito dessa preparação, dessa arquitetura aqui. Né? Então, lembrando que esse material aqui, ele vai mais além, ele fala lá no seu Application Core, você vai ter as poucos entities, olha lá, Wellington, a pouco entity, Application Core, ó. Você vai ter serviços de negócio, os nossos services, né? As nossas interfaces. Ele falando aqui no Application Core, a gente vai ter nossos controllers, vai ter nossas view modules, né? E nossa infraestrutura, a gente vai ter o Ent Framework aqui dentro, a gente vai ter que instalar ele, né? A gente vai ter outros caras aqui, né? Pode fazer cache, memória, os dados. E o nosso banco de dados vai estar como mecanismo de, vamos dizer assim, serviço de terceiros. Por isso que ele fala terceira parte. Porque ele pode ser aqui um SQL Server, ele pode ser um Oracle, ele pode ser um MongoDB, ele pode ser qualquer outro banco de dados aqui. Tá? Então isso aqui quem vai definir vai ser o próprio cliente na questão da infraestrutura, junto com a equipe de desenvolvedores, de arquitetos, de engenheiros aí. Né? Ok, pessoal? Não falamos ainda dessa camada de teste. Essa camada de teste ela tem que existir também no nosso projeto. Porque a gente vai criar teste de unidades para dentro dessa camada de domínio aqui. Isso é uma outra conversa. Ok? Então, era isso. E até o próximo vídeo. Grande abraço a todos aí.